Diniz, nesse momento em que você está com um elenco mais curto devido a essas lesões e a sequência pesada também, quanto mais opções tiver, melhor, né? E os garotos acabam fazendo parte desse contexto também. Na altitude, o Esquerdinha teve a primeira chance dele lá como no profissional, né, com 17 anos. O Isaac entrou também por lá. Depois o Arthur entrou contra o Corinthians num jogo muito difícil. No Fla-Flu, Isaac e Arthur também entraram numa situação bastante adversa. E hoje o Arthur ficou fora do banco. Eu queria te perguntar em relação a essa opção e se talvez em jogos não mais tranquilos, que o jogo de hoje seria difícil também. Não tem jogo fácil para se testar garoto, mas em jogos assim que em tese eles se sentiriam um pouco mais à vontade, em condições mais favoráveis para eles ganharem mais minutagem e aí de fato vir a ser uma opção mais concreta para você ao longo da temporada. Assim, por que deles não terem recebido uma oportunidade hoje, por exemplo, que poderia ser um jogo assim que acabou ficando mais difícil do que o esperado, mas enfim, eu acho que seria uma chance deles terem mais minutos também em campo, né? Então, nessa, assim, lançar o jogador, assim, é uma coisa, quando faz uma análise de fora, quando você está fazendo, parece que é uma coisa fácil, e parece que eu fiz um movimento até equivocado, né? De colocar eles num momento difícil, e agora que no segundo eu subi, era um jogo fácil, parece mais fácil, foi 2-1 do jeito que foi. Aí se botam do jogo e o moleque hoje não corresponde, e a gente tem um empate, aí a torcida ia fazer aquele movimento que faz. Então, depois do passado, parece que era para botar. Hoje não era para botar contra o Corinthians, acho que hoje era mais fácil que contra o Corinthians, que o jogo a gente estava dominando o jogo, o time estava jogando bem, o Arthur entrou melhor naquele jogo. E a gente tem que jogar de acordo com o que está acontecendo nos treinamentos. Eu vou botar o jogador, e é uma coisa que, se tem uma coisa que eu sei fazer bem é lançar garoto. Aqui no Fluminense, só que assim, a gente tem que saber e sentir. Então, não é uma coisa, porque é fácil falar de fora, assim, não tem uma varinha de condão. A gente pega as coisas que a gente faz análise assim meio superficial, aí fala uma coisa hoje, aí quando dá resultado, deixa de falar, como aquelas que eu já falei com você, da preparação física, aqueles negócios vai falando, vai pegando base superficial. Esse negócio do esquerdinho, de repente botar o esquerdinho, você tem que sentir. Eu senti que era hora de botar, naquele momento que estou vendo o treinamento. Eu senti como é que repercutiu, e eu vou trabalhando sempre no foco para saber o melhor momento de botar. Então, assim, quem está fora tem uma análise diferente de quem está dentro. Que não é nunca é uma coisa fácil. Hoje não era, na minha opinião, não era momento para botar. Eu boto aqueles que eu acho que vai aproximar da vitória. E lançar moleque, não é que é uma coisa lançar moleque assim que eu quero lançar moleque. Tem que ter os moleques para lançar. Quando tem moleque para lançar, eu vou dando estímulo e vou sentindo, vou percebendo quando é que eu tenho que lançar ou não. Não é uma coisa assim que é um jogo mais fácil, um jogo mais difícil, e você vai assim que é uma coisa lógica. Vou botar um jogo mais fácil e vai acontecer. Primeiro que esse jogo fácil, jogo mais fácil, vai ser muito difícil o campeonato. Esse campeonato brasileiro não está fácil para ninguém, não tem jogo mais fácil. A gente tem que ir preparando os jogadores na medida que eu sentir que os jogadores estão mais prontos e vai aumentar a chance do Fluminense ganhar. Eu nunca boto o moleque, porque eu vou botar o moleque e o time vai ter mais chance de perder. Nunca fiz isso. É que os moleques, assim, isso é uma mentira. Eu ficava botando o moleque, quando a gente pode estar 3-0 o jogo, obviamente está um jogo 3-0, 4-0, e você lançar moleque assim, pode até acontecer. Mas às vezes que eu boto geralmente os jogadores é porque eles estão merecendo ganhar e brigar pela titularidade. Dificilmente eu fico botando o jogador que está 3-0, porque isso também não ajuda muito. Quando o jogo está resolvido, assim, pro moleque e amadurecendo, vocês sabem disso, assim, não posso te acordar 2019, que aconteceu com o João Pedro, com o Marcos Paulo, com o Miguel, com outros tantos aí que jogaram naquela ocasião aqui. Comigo, isso não era porque eu fui preparando os moleques e eles entraram. O João Pedro não entrou num jogo. Se você lembrar do João Pedro, ele foi entrando em jogos também difíceis. Decidiu o jogo aqui contra o Cruzeiro, depois fez 3 gols contra o Atlético Nacional, e assim eu vou conduzindo. Então não é porque assim você vai lançar o moleque, senão você vai ficar esperando o dia que tiver um jogo fácil, que pode ser que não tenha nenhum, então você nunca vai lançar. Eu botei os garotos para jogar, eu acho que foi assim uma experiência para eles muito forte, marcante para a vida deles, e aquilo não foi nada ruim para os jogadores. E eu vou percebendo quando é que eu posso colocar os jogadores de volta. Quando eu achar que o Fluminense vai ter mais chance de ganhar com eles em campo, você pode ter certeza que eu vou botar. Eu só não quis dizer que você colocou em condições ruins, não. É só mesmo para critérios, justamente porque a gente fora, a gente não consegue ter a análise que você tem no dia a dia, né? Mas não quis dizer que você quis colocar eles numa situação ruim, não. Não, o critério para colocar é o jogador assim, eu perceber que o Fluminense vai aumentar a chance de ganhar. E eu vou acertar e vou errar. Então, assim, é isso, o critério vai ser esse. A gente não vai lançar, porque não existe isso.
lançar porque assim, porque é legal, porque os moleques são diferentes, porque os moleques são bons. E conforme eles vão amadurecendo e vão se sentindo mais, eu vou sentindo que eles estão mais prontos, eu vou colocando. E se eu não estou colocando é porque na minha percepção não era o momento de colocar. E eu vou acertar e vou errar, mas não tem uma receita pronta assim. Se fosse um mundo idealizado, assim, ó, vou esperar o jogo estar mais legal, mais maneiro, e vamos lançando os moleques devagar. Mas no fundo os jogadores eles vão acontecendo, principalmente os grandes jogadores, assim, nos momentos, você pode ver a história do Fluminense aqui. Eu estou tomando o máximo de cuidado para fazer as transições aqui que eu posso, porque eu não gosto de fazer como foi feito a maioria das vezes o Fluminense, que em 2009 o time estava lá, ladeira abaixo para cair, lançou um monte de uma vez, e deu certo. A maioria das vezes não dá certo. Muitas vezes o jogador André, quando veio para salvação da lavoura, estava muito ruim, então botou e deu conta. A gente, acho que é mais qual o ano passado. É muito melhor a gente conseguir ter um time mais consistente, aí botar o Matheus Martins, foi. Depois botar o Alexandre. E eu estou esperando. Quando a gente consegue isso, pro Fluminense, é bom para todo mundo. Porque um jogador jovem que consegue se firmar, ele vai assim trazer receita para o clube, é um jogador que provavelmente vai machucar muito pouco. E ele vai só, se ele hoje ele consegue jogar com 19, 18, 19 anos, a tendência é que nos próximos jogos, mais 6 meses, 1 ano, ele só melhore. Então eu estou sempre assim de olho para que eu possa fazer isso. Se eu não estou botando, hoje eu não botei nesses jogos, é porque eu achei que não era o momento ideal.